Fúria. Capítulo 17. O que foi que aconteceu depois? Perguntou Susan Brooks, a respiração presa. Não muita coisa, respondi. A coisa passou. Tendo contado a história, fiquei levemente surpreso por tê-la deixado entalada na garganta por tanto tempo. Conheci um garoto, Hackover, que comeu um camundongo. Desafiei-o a fazer isso e ele engoliu-o, cru. Era apenas um pequeno rato de campo. Não parecia machucado quando o encontramos. Talvez ele tivesse simplesmente morrido de velhice. De qualquer modo, a mãe de Hack estava por ali, pendurando as roupas na corda, e aconteceu que olhou para nós, sentados na areia ao lado dos degraus dos fundos da casa. Olhou justamente a tempo de ver o rato descer pela garganta de Hack, a cabeça primeiro. Ela gritou, com que medo a gente pode ficar quando um adulto grita. Veio correndo e enfiou o dedo na garganta de Hack. Hack vomitou o rato, o hambúrguer que havia comido no almoço e um líquido pastoso que parecia sopa de tomate. E ele estava justamente começando a contar-lhe o que era que estava acontecendo quando ela vomitou. E ali no meio de todo aquele vômito, o velho rato morto não fez absolutamente uma má figura. Não há dúvida que tinha a melhor aparência do que o resto daquele troço. A moral parece ser que vomitar seu passado quando o presente é ainda pior faz com que parte do vômito pareça quase saboroso. Cheguei a começar a dizer isso a eles, mas depois pensei que isso apenas os enojaria, tal como a história da operação plástica nasal dos índios cherokees. Papai ficou na geladeira durante alguns dias. Só isso, não houve divórcio, nada de sensacional. Carol Grant começou a dizer alguma coisa, mas foi neste momento que Ted se levantou. O rosto dele estava branco como queijo, com exceção de 2 manchas vermelhas em fogo. Sorria. Eu contei que ele usava o cabelo num corte bunda de pato? Sebento, fora de moda, não no estilo cool, mas Ted conseguia se safar mesmo com isso. Naquela fração de segundos em que se levantou, ele parecia a alma de James Dean que vinha me pegar, e meu coração acovardou-se. Eu vou agora tomar essa arma de você, seu tipo de merda, disse ele sorrindo, os dentes muito brancos e regulares. Tive que fazer uma força danada para manter a voz firme, mas acho que me saí muito bem. Sente-se, Ted. Ted não se adiantou, mas vi perfeitamente com que vontade ele queria fazer isso. Aquela história me deu vontade de vomitar, sabia? Querendo botar a culpa de uma coisa como esta em seus pais. Eu disse que estava procurando. Calha a boca, cortou-me ele em voz cada vez mais alta e estridente. Você matou 2 pessoas? Poxa, que grande observador é você para ter notado isso, disse eu. Ele fez um horrível movimento ondulatório com as mãos, mantendo-as à altura da cintura. Eu sabia que, mentalmente, ele me agarrara e me engolira. Largue essa arma, Charlie, continuou ele sorrindo. Simplesmente largue a arma e lute lealmente comigo. Por que foi que você deixou o time de futebol, Ted? Perguntei amigavelmente. Era muito difícil dar a impressão de cordial, mas funcionou. Ele pareceu atordoado, repentinamente inseguro. Como se ninguém, além do solidamente previsível treinador, jamais tivesse ousado lhe perguntar isso. Pareceu que, de repente, tornou-se consciente de que era o único que estava de pé ali. Coisa mais ou menos parecida com a impressão que um cara dá quando descobre que o fecho da calça está aberto e está tentando pensar numa boa e discreta maneira de subi-lo, de modo que aquilo pareça um ato de Deus. Esqueça isso, retrucou ele. Solte essa arma. Aquilo parecia melodramático como um inferno. Falso,
Ele sabia disso. Teve medo de perder os colhões? O seu sempre amado saco? Foi isso? Irmã Bates arquejou. Sylvia, porém, observava a cena com certo interesse predatório. Você, inesperadamente, sentou-se. Alguém soltou um risinho no fim da sala. Sempre fiquei em dúvida sobre quem exatamente fez aquilo. Dick Kennedy? Hammond Jackson? Mas notei o rosto deles. E o que vi surpreendeu-me. Pode mesmo dizer que me chocou. Porque havia prazer naqueles rostos. Houve um acerto de contas, um tiroteio verbal. Você poderia dizer que eu ganhara. Mas por que isso os fazia felizes? Tal como aquelas fotos enfurecedoras que a gente às vezes vê no jornal de domingo. Por que essas pessoas estão rindo? Veja na página 41. Apenas não havia para mim uma página que eu pudesse ver. E é muito importante saber, entendeu? Pensei muito no caso. Torturei o que me resta ainda de cérebro e não sei. Talvez fosse apenas o próprio Ted, bonitão e valente. Simples ciúmes, então. A necessidade de ver todo mundo no mesmo nível, enganando-se no mesmo coro de corrida de ratos. Para parafrasear Dylan. Tira a máscara, Ted, e sinta-se como o resto de nós, gente comum. Ted continuava a me olhar furioso. Eu sabia muito bem que ele não estava derrotado. Apenas, na próxima vez, ele talvez não fosse tão direto. Talvez, na próxima vez, ele tentasse um ataque de flanco. Talvez seja apenas o espírito da tuba. Ataque quem se destaca. Mas eu não acreditava nisso naquela ocasião e nem acredito agora, embora isso explicasse muita coisa. Não, a mudança sutil do lado da gangorra de Ted para o meu não podia ser ignorada como um grunhido de emoção de massa. A turma sempre destrói o estranho, o que se destaca, o mutante. Ele era um cara que a gente teria orgulho de saber que estava lá embaixo, no quarto da bagunça, com a nossa filha. Não, a coisa estava em Ted, não neles. Tinha que estar em Ted. Comecei a sentir estranhos tentáculos de excitação no baixo ventre, da mesma maneira que um colecionador de borboletas deve sentir-se quando pensa que acaba de ver uma nova espécie adejando naquelas moitas. Eu sei porque Ted largou o futebol, disse manhosamente uma voz. Olhei em volta. Fora Chiqueiro quem falara? Ted quase saltou da cadeira ao ouvir o som daquela voz. Estava começando a parecer um pouco abatido. Pois diga, ordenei. Se abrir a boca, eu o mato, avisou Ted, falando em voz pausada. E virou o sorriso para Chiqueiro. Chiqueiro pestanejou como se apavorado e passou a língua pelos lábios. Era a primeira vez em sua vida em que tinha um interesse pessoal em alguma coisa e neste momento não sabia se ousava exercê-lo. Claro que quase todo mundo ali poderia ter dito como ele obtivera qualquer informação que porventura tivesse. A mãe dele, a senhora Dano, passava a vida comparecendo a bazares, vendas de coisas usadas, ceias da igreja e escola, e tinha o nariz mais comprido e bisbilhoteiro de Great Falls. Eu desconfiava que ela ostentava também o recorde de escutar às escondidas. Era capaz de exibir a roupa suja de qualquer pessoa antes mesmo que você terminasse de dizer: já ouviu a última sobre São Delacorte? Começou Chiqueiro e desviou a vista quando Ted fez um gesto impotente de agarrar com as mãos. Vá em frente e conte, pediu de repente Sylvia Regan. Não deixe que o menino de ouro meta medo em você, queridinho. A senhora Jones é uma alcoólatra. Teve que internar-se em algum lugar para se tratar das bebedeiras. Ted teve que ajudar em casa. Silêncio durante um segundo. Eu vou matá-lo, Chiqueiro, disse Ted levantando-se, o rosto mortalmente pálido. Não, isso não é direito,
proibi. Você mesmo disse isso. Sente-se. Ted olhou-me furioso e por um momento pensei que ele ia perder o controle e me atacar. Se tivesse feito isso, eu o teria matado. Talvez ele visse isso no meu rosto. Voltou a sentar-se. De modo que, continuei, o esqueleto finalmente saiu do armário. Onde é que ela está se tratando, Ted? Chiqueiro dirigiu-lhe um sorriso trêmulo e disse explosivamente: Cale a boca, respondeu ele, a voz rouca. Um pouco de cabelo caíra sobre a testa dele. Parecia vaselinada. Era a primeira vez que o cabelo me dava essa impressão. Oh, ela já voltou, disse Chiqueiro e endereçou a Ted um sorriso pedindo perdão. Você disse que ia matar Chiqueiro, lembrei pensativo. Eu o matarei, murmurou Ted, os olhos vermelhos e sinistros. Neste caso, você poderá botar a culpa em seus pais, continuei eu sorrindo. Isso não vai ser um alívio? Ted apertava neste momento com força as bordas da carteira. As coisas não estavam se desenvolvendo a seu gosto, absolutamente. Herman Jackson sorria maldosamente neste momento. Talvez ele tivesse uma velha conta a acertar com Ted. Foi seu pai quem a levou a isso? Perguntei bondosamente. Como foi que aconteceu? Chegando em casa tarde o tempo todo? A ceia queimou e tudo isso? Dando uma bicada no Sherry, um pouquinho no início? Eu vou matar você, gemeu ele. Eu o estava alfinetando, tirando a alfinetadas toda a merda dele, e ninguém estava me dizendo para parar. Era incrível. Todos eles observavam Ted como um tipo vidrado de interesse, como se estivessem esperando o tempo todo que houvesse alguma varejeira embaixo daquela pose toda. Deve ser difícil viver casada com um importante funcionário de banco, sugeri. Olha a coisa toda desta maneira. Ela provavelmente não compreendeu que estava se excedendo na bebida. A coisa pode pegar a gente desprevenido. Pense no caso assim. Pode dominar a pessoa. E não é culpa dela, é? Cale a boca, gritou ele. E aconteceu, bem ali, debaixo de seu nariz, mas a coisa simplesmente se descontrolou. Meio revoltante, não? Ela realmente se desmilinguiu, Ted? Conte pra gente, desabafe. Ela vivia simplesmente tornando por toda a casa, foi isso? Cale a boca, cale a boca. Bebendo enquanto assistia ao Disque Dólar? Vendo monstros nos cantos da casa? Ou ficava calada a esse respeito? Ela via monstros? Via? Ela virou monstro? Sim, foi repugnante, sussurrou ele de repente para mim, a boca cheia de saliva. Quase tão repugnante como você. Assassino, assassino. Você escrevia a ela? Perguntei suavemente. Por que eu escreveria a ela? Perguntou ele alucinado. Por que eu escreveria a ela? Ela preferiu uma rota de fuga. E você não pôde mais jogar futebol. Em voz muito clara, Ted Jones disse. Puta bêbada. Carol Grant arquejou e o feitiço foi quebrado. Os olhos de Ted pareceram clarear um pouco. A luz vermelha desapareceu deles e ele se deu conta do que havia dito. Eu vou pegá-los por causa disso, Charlie, disse ele em voz tranquila. Você poderia conseguir sua oportunidade, sorri. Uma velha puta bêbada como mãe. Isso é realmente asqueroso, Ted. Ted permaneceu sentado em silêncio, olhando-me fixamente. E acabou aí. A gente podia desviar a atenção para outra coisa. Pelo menos no momento. Eu tinha um palpite de que poderíamos voltar a Ted, ou que ele me pegaria. Lá fora as pessoas se moviam nervosamente. O relógio zumbiu. Ninguém disse nada durante muito tempo, o que pareceu ser um longo tempo. Neste momento, havia um bocado de coisas em que pensar. Capítulo 18. Sylvia Regan
finalmente quebrou o silêncio. Lançou a cabeça para trás e riu longamente, com gosto e alto. Várias pessoas, inclusive eu, sobressaltaram-se. Ted Jones não. Continuava em sua própria viagem. Vocês sabem o que eu gostaria de fazer depois que isso acabar? Perguntou ela. O quê? Perguntou o chiqueiro. Ele pareceu surpreso de ter falado outra vez. Sandra Cross fitava-me gravemente. Tinha os tornozelos cruzados da maneira que moças bonitas fazem quando querem contrariar rapazes que querem olhar por baixo de seus vestidos. Eu gostaria de publicar isto em uma revista de contos policiais. 60 minutos de terror com o maníaco de Placerville. Arranjaria uma pessoa que escrevesse bem para preparar a matéria. Joey McKennedy ou Phil Franks. Ou talvez você, Charlie. Que tal você acha isso? Soltou uma gargalhada e Chiqueiro acompanhou-a experimentalmente. Acho que ele estava fascinado pela coragem de Sylvia. Ou talvez fosse apenas a sexualidade descarada dela. Ela de jeito nenhum estava com os tornozelos cruzados. No gramado havia chegado mais 2 carros com policiais estaduais. Os bombeiros iam levantando acampamento. O alarme de incêndio parara alguns minutos antes. Bruscamente, o Sr. Grace separou-se da multidão e começou a dirigir-se para as portas principais do prédio. Uma leve brisa sacudiu as abas de seu paletó esporte. Mais companhias, anunciou Cock Harris. Levantei-me, dirigi-me para o aparelho de comunicação interna, movi o botão para transmite e recebe. Voltei a sentar-me, suando um pouco. O Senhor, bom Deus, nos dê a sua luz, estava a caminho, e ele não era nenhum peso leve. Segundo depois, ouvimos aquele clique oco que significa que a linha está aberta. E o Sr. Grace disse: Charlie? Como vai você, vigarista? Perguntei. Ótimo, obrigado, Charlie. E você, como vai? No controle da situação, respondi cordialmente. Risadinha de alguns rapazes. Charlie, antes disso acontecer, nós conversamos sobre arranjar ajuda para você. Agora você cometeu um ato muito antissocial, não acha? Pelos padrões de quem? Pelos padrões da sociedade, Charlie. Em primeiro lugar, o Sr. Carlson, e agora isto. Vai deixar que ajudemos? Eu quase lhe perguntei se meus colegas estudantes não faziam parte da sociedade, porque ninguém ali embaixo parecia muito transtornado por causa da Sra. Underwood. Mas não podia fazer isso. Isso teria transgredido um conjunto de regras que eu estava justamente começando a compreender. Como foi que fiz isso? Mugi. Eu já disse àquele Sr. Denver como estou arrependido por ter dado uma porrada na cabeça daquela menina com um bastão de beisebol. Eu quero que alguém trate de minha cabeça. Eu quero minha pobre alma salva e tornada branca como a neve. Como que eu faço isso, reverendo? A voz dele estava muito calma, muito sonora, muito segura de si. Disse tudo isso em palavras erradas na pronúncia e com sotaque de negro. Pat Fitzgerald, que era quase tão negro como o as de espadas, riu e sacudiu a cabeça. Charlie, Charlie, disse o Sr. Grace como se estivesse muito triste. Só você pode salvar agora a sua alma. Não gostei disso. Parei de berrar e coloquei a mão sobre a pistola como se para ganhar coragem. Não gostei absolutamente daquilo. Ele tinha um jeito de convencer a gente. Eu conversara um bocado com ele desde que quebrara a cabeça do Sr. Carlson com uma chave de grifo. Ele sabia realmente convencer a gente. Sr. Grace? O que é, Charlie? Tom contou à polícia o que eu disse? Você não está se referindo ao Sr. Denver? O que quer que seja, Sim, ele transmitiu sua mensagem. Eles já decidiram como é que vão cuidar de mim? Não sei, Charlie.
Estou mais interessada em saber se você já decidiu como vai cuidar de si mesmo. Oh, ele estava me convencendo. Estava mesmo. Exatamente como me convencera depois daquele caso com o Sr. Carlson. Mas também eu fora obrigado a ir conversar com ele. Naquela circunstância, conseguiria desligá-lo a qualquer momento que quisesse. Exceto que eu não podia, e ele sabia que eu não podia. Era normal demais ser coerente, e eu estava sendo observado por meus iguais sem igual. Está suando um pouco? Perguntei no intercomunicador. Você está? Vocês, cara, disse eu, uma ponta de amargura insinuando-se em minha voz. Vocês são todos iguais. Somos? Se é assim, todos nós queremos ajudá-lo. Ele ia ser uma noz muito mais difícil de descascar do que fora o velho Tom Denver. Isso era óbvio. Conjurei a figura de Don Grace em minha mente. Safado, baixote, elegante. Careca na coroa da cabeça, grossas costeletas, como se para compensar a calvície. Gostava de paletós de tweed com remendo de mentirinha e couro nos cotovelos. Um cachimbo sempre cheio de alguma coisa que vinha de Copenhague e que cheirava a merda de vaca. Um homem com uma cabeça cheia de instrumentos afiados e curiosos. Um fodedor de mente. Um garanhão de cabeça. É para isso que serve um psiquiatra, amigos e vizinhos. O trabalho deles é foder os mentalmente perturbados, engravidá-los com racionalidade. É um trabalho de touro. Eles vão para a escola a fim de aprender como fazer isso, e todos seus cursos são variações de um tema. Convencendo os psíquicos por divertimento e por lucro, principalmente lucro. E se você descobre um dia, deitado no sofá do grande analista com as pernas abertas, como tantos antes de vocês, eu lhes pediria que se lembrassem de uma coisa. Quando você recupera a sanidade mental, graças a um garanhão, a criança sempre se parece com o pai, e eles apresentam uma taxa de suicídio muito alta. Mas eles fazem a gente se sentir solitário, pronto para chorar. Botam a gente pronto para vomitar tudo, se eles apenas prometerem ir embora por algum tempo. O que é que nós temos? O que é que nós realmente temos? Mentes como a de apavorados homens obesos, implorando aos olhos que se levantem para nós em terminais de ônibus ou restaurante e que ameaçam olhar-nos com desprezo, desinteressados. Ficamos acordados à noite e nos imaginamos usando chapéus brancos de formas variadas. Não há cabaço suficientemente resistente para resistir ao pau experimentado da psiquiatria moderna. Mas talvez isso fosse ok. Talvez agora eles joguem meu jogo. Todos aqueles chicanistas e piranhas. Deixe-nos ajudá-lo, Charlie, dizia neste momento o Sr. Grace. Mas deixando que o senhor me ajudasse, eu o estaria ajudando. Respondi como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Não quero fazer isso. Por que, Charlie? Sr. Grace? Sim, Charlie. Na próxima vez em que o senhor me fizer uma pergunta, vou matar alguém aqui embaixo. Ouvi o Sr. Grace sugar a respiração, como se alguém acabasse de lhe dizer que seu filho sofrera um acidente de carro. Foi um som de grande falta de confiança e me fez sentir muito bem. Todos ali na sala me olhavam com grande atenção. Ted Jones levantando a cabeça devagar, como se acabasse de acordar. Vi a conhecida nuvem negra de ódio em seus olhos. Já os olhos de Annie Leslie estavam esbugalhados e assustados. Os dedos de Sylvia Regan dançavam um lento e sonolento balé enquanto ela remexia a bolsa, procurando um outro cigarro. Sandra Cross me evitava, cheia de seriedade, gravemente, como se eu fosse um médico ou um padre. O Sr. Grace voltou a falar. Cuidado, avisei-o seco. Antes de dizer alguma coisa, tome cuidado. O senhor não está mais fazendo seu jogo. Entenda isso. Está fazendo o meu. Afirmações apenas. Com todo cuidado. Pode ser bem cuidadoso? Ele não disse nada absolutamente sobre minha metáfora sobre jogo. Foi neste momento que comecei a pensar que eu o tinha na mão. Charlie.
Seria isso quase uma súplica? Muito bem. O senhor acha que depois disso vai poder conservar seu emprego, Sr. Grace? Charlie, pelo amor de Deus, está ainda melhor. Solte-o, Charlie. Salve sua vida, por favor. O senhor está falando ligeiro demais. Logo, logo vai fazer uma pergunta e isso vai ser o fim de alguém. Charlie, como foi que o senhor cumpriu as suas obrigações militares? O quê? Um súbito assovio de respiração quando ele cortou a frase que ia começando. O senhor quase matou alguém, lembrei. Cuidado, Dom. Posso chamá-lo de Dom, não? Claro, cuidado com essas palavras, Dom. Eu estava estendendo as mãos para pegá-lo. Ia quebrá-lo. Naquele segundo, achei que talvez pudesse quebrar todos eles. Acho melhor desligar por hora, Charlie. Se desligar antes de eu dizer que pode, mata alguém. O que você vai fazer é ficar aí e responder as minhas perguntas. O primeiro desespero suado, tão bem escondido como suor no sovaco em um baile de formatura de 1º grau. Eu realmente não devo, Charlie. Não posso assumir a responsabilidade por... Responsabilidade? Gritei. Deus do céu, você vem assumindo a responsabilidade desde que soltaram da faculdade. Agora, na primeira vez em que a sua bunda está se mostrando, você quer tirar o corpo fora? Mas eu agora estou na boleia da carroça e, por Deus, você vai puxá-la. Ou então eu faço o que disse. Entendeu bem? Você me entendeu? Eu não vou fazer um jogo de salão barato, com vidas humanas servindo como favores, Charlie. Meus parabéns, cumprimentei-o. Você acaba de descrever a psiquiatria moderna. Isso deve ser uma definição de manual, Dom. Agora ouça bem. Você mija pela janela se eu mandar. E Deus tenha pena de você se eu flagrar dizendo uma mentira. Está pronto para ser sincero, Dom? Está na sua melhor forma? Ele tomou uma respiração entrecortada. Queria perguntar se eu estava realmente falando sério, mas tinha medo de que eu pudesse responder com um tiro em vez de com a boca. Queria estender a mão e desligar a aparelhagem de comunicação interna, mas sabia que ouviria o eco do tiro no prédio vazio, reverberando pelo corredor embaixo como uma bola de boliche lançada pelo inferno pela longa pista. Muito bem, disse eu. Desabotoei os punhos da camisa. Lá no gramado, os policiais, Tom Denver e o Sr. Johnson, permaneciam inquietos, esperando pela volta de seu touro reprodutor vestido de tweed. Interprete meus sonhos, Sigmund. Borrife-os com esperma de símbolos e faça-os crescer. Mostre-me como somos diferentes de, digamos, cães raivosos e velhos tigres cheios de sangue ruim. Eles tinham todos os motivos para estar confiantes, embora não dessem essa impressão. Em sentido simbólico, o Sr. Grace era o desbravador do mundo ocidental, touro reprodutor armado de bússola. A respiração entrecortada de Grace Gordinho chegava-me pela pequena caixa rendilhada do alto-falante acima de minha cabeça. Especulei se, ultimamente, ele interpretara alguns sonhos. A mim mesmo perguntei quais seriam os meus quando a noite finalmente caísse. Muito bem, Dom. Vamos todos ficar de pau duro.